Rapaziada, é o seguinte, Pokémon Fire Red, só que certo sim, referência ao último vídeo sim, porque o projeto tá ficando muito pica, sim. Pra quem não sabe, no último vídeo eu propus uma ideia de juntar o pessoal pra jogar Pokémon, fazer as trades entre a gente, uns eventos de lendário, porém, o projeto evoluiu e muito, desde achar traidores entre os membros, recuperar Pokémons raptados dos outros membros, até, sei lá, salvar um Pokémon da morte. Eu vou explicar. Dia 21 de outubro foi anunciado o servidor naquele último vídeo. E sinceramente, eu achei que eu ia juntar umas 20 cabeças chutando alto. E realmente juntou tipo 20 pessoas no servidor. Porém, adiciona mais 70 pessoas nisso aí. Juntou 90 pessoas nesse projeto, cara. A gente deixou uma semana pro pessoal ir entrando antes de fato começar o projeto. Mas até hoje não para de entrar gente. Entra junto todo dia, tem gente entrando. Isso ao mesmo tempo que me motiva, né? Cada vez mais gente, mais interações possíveis no bagulho. E também me assusta por eu ter que contemplar o limite da minha moderação. Eu tive que aumentar o time de moderação, por exemplo. Agora tem tipo umas 6 pessoas. Uma semana de muitas perguntas, muitas considerações, muitas sugestões que, sério, fez aquele último vídeo sobre o projeto ficar extremamente datado. Primeiramente, dia 23 de outubro. Faltava 5 dias pra começar o evento. A gente teve uma ideia que mudaria tudo. Algo chamado classes. O que isso diz respeito? Vamos lá, exploradores, detetives e combatentes. Diferentes maneiras de você seguir a sua jornada com objetivos e consequências diferentes. Pega a visão que essa ideia é muito pica. Tinham jogadores que tinham entrado só pra seguir uma jornada ali com outras pessoas. Tinham outras pessoas que queriam completar a Pokédex e viu que outras pessoas seriam úteis pra fazer as trades dos exclusivos. E tinham outras pessoas que só queriam batalhar com as outras e ser o mais forte. O que eu disse lá no primeiro vídeo. Mas dessa vez eu tive um insight. Eu tava me limitando muito, que tinha muito mais coisa pra explorar e eu não podia deixar de fazê-los. Exploradores, treinadores assíduos por resquícios, comportamentos, informações pra entender o seu alvo Pokémon e poder capturar ele. Entendendo tudo sobre ele, sua localização, seu horário, ou se eles andam em matilha, ou são solitários, são onívoros, mamíferos, será, ornitorrincos, nep, sai daqui. Essa função dos exploradores. Explorar. Detetives, treinadores interessados em olhar pro abismo, pro desconhecido, entender os mistérios que ocorrem no mundo Pokémon, um caminho lotado de incertezas e perigos, enfim, o objetivo deles é investigar. E os combatentes, treinadores com fogo nos olhos pra debulhar qualquer um que tiver audácia de desafiá-los, passando por cima de tudo e todos pra, no fim, ser o número 1. O objetivo deles é se aprimorar. Todos eles parecem caminhos super divertidos, intrigantes, mas sempre é bom ressaltar: todos possuem as suas consequências. Exploradores podem se fuder caso queiram ir atrás de um Pokémon sem conhecer ele antes. Esse mundo é tipo muito bizarro. Existem Pokébolas que se movem e explodem por aí, gente. Pinheiros psíquicos. O que isso pode implicar em perigos para os exploradores é sacanagem. O mesmo vale para os detetives. Querer entender os mistérios é algo legal, até que eles se deparem com Gengar. Não é só batalhar com ele ali, sei lá, capturar. Eles não são combatentes. Eles não vão conseguir combater com essas criaturas. Muito dificilmente vai ser possível capturar o Pokémon alvo por aqui, por exemplo. Ele é entender que ele é imaterial, venenoso, transcende o conceito de realidade e beira entre o mundo dos vivos e dos mortos. O que isso pode causar de problema é sacanagem. E se você acha que o combatente é mais safe, poxa, acho que pros combatentes eu vou deixar vocês descobrirem com o passar da história. O ponto é, aqui o objetivo é tirar o suco de Pokémon. Tudo que faz ele ser de fato interessante, mas que nunca é abordado, tipo, sei lá, nos jogos. E fazer mecânicas diferentes pra cada classe, abrangendo isso, sabe? Fazer essa brisa faz ser possível a gente aproveitar o máximo de cada região. Os combatentes têm mecânicas de pontuação, por exemplo. Enfim, eu tô... Durante essa uma semana, a gente foi mudando algumas coisas, mas também foram anunciados coisas estranhas no dia 23 e no dia 27. Os detetives, vendo uma pataquada dessas, não podia deixar esses códigos passarem ileso. Lembrando que tudo que eu vou reportar aqui pela parte dos detetives foi escrito por eles mesmos em um doc do Google feito pelo Cosmos, o primeiro cara que entrou no server. Então, muito obrigado, Cosmos. Eu queria muito que isso acontecesse, mano. Vamos lá! Cosmos escreve: durante o vídeo aparecem cenas com palavras na linguagem Unou. As palavras traduzidas são: você fez a sua escolha, não confie em 3 vezes, classe lore, quinta-feira, boa sorte, sorte. O que isso significa? Bem, a gente vai descobrir no futuro. Dia 27, outro vídeo Cosmos diz:
O vídeo começa apresentando alguns Pokémon Eevee, Execute, aparentemente uma meia evolução, aquele Execute, Executor e Geodude. Em seguida, mais algumas palavras na linguagem Unown: Lirimo, Vito, Darmani, Team Void e Nuzlocke. Estranho de fato, mas então... chega o dia 28, o dia que o evento se iniciaria. Vamos que vamos! Puta merda! Então vamos fazer o seguinte: hoje, começo do projeto, eu só queria dar uma apresentação, uma paradinha assim pra vocês, porque puta merda, eu tô adorando essa merda. Eu falei com os Ardas, eu tô muito triste de eu ser o cara que tá organizando e não participando, porque daí eu não consigo aproveitar da mesma maneira que vocês essa brisa. Quem quiser jogar individual, eu entendo também a pilha da jornada de vocês. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Qualquer problema, qualquer sugestão, eu tô aí ativo jogando com vocês, então só me chamar. Tô 100% ativo aqui nessa brisa agora, fechou? Hoje, porra, é hoje, caralho, é hoje, porra. Vamos entrar nesse aqui, mano, vambora. Chamei toda a rapaziada no palco pra dar a devida introdução e dizer que eu estaria por lá pra estar jogando com eles. Mas spoiler, eu não tive, não deu, e vocês vão entender o porquê. Todos foram lá iniciando suas jornadas, abrindo seus jogos, colocando suas expectativas em jogo, tudo fofinho. Quer dizer, todos não, né? Os combatentes e os exploradores, eu digo, porque assim, os detetives ficaram um pouco ocupados. Porque assim, todas as classes tiveram arquivos especiais nas suas categorias. Os combatentes tiveram um arquivo TXT com alguns nomes: Vito, Execute, Proficiência, Overlevel; Darmani, Geodude, Proficiência, golpes OP; Lirimo, Eevee, Proficiência, Justo. Aqueles mesmos nomes que os detetives traduziram no vídeo misterioso. Os exploradores também tiveram um arquivo TXT com algo mais simples, porém suspeito. Os detetives sabem de algo, que é esse algo eu não sei. Os exploradores acham que é hora de esconderem as suas calcinhas. E os detetives, bem... a gente volta neles depois. Os exploradores ficaram aguardando qualquer informação vindo dos detetives e ficaram um pouco à mercê de tudo que eles estavam fazendo e prosseguindo no jogo, melhorando seus times e pegando recursos. Os combatentes já tiveram uma jornada um pouco mais interessante. Todos já estavam conseguindo chegar até o Brock e derrotá-lo com facilidade, porque Pokémon é fácil pra caralho. Porém, vocês lembram daquele sistema de pontos? Pois é, agora ele vai fazer sentido, pega a visão. Nesse tempo do servidor, após toda a finalização de ginásio, se formava uma fila de 4 pessoas para elas se batalharem, e quem ganhasse ganhava um ponto para comprar um Pokémon que estava na lista de compras, e depois disso você podia continuar sua jornada. Houveram diversos confrontos, mas o que foi estranho foi depois disso. Alguns combatentes vencedores estavam sendo abordados por um idoso misterioso que possuía uma cartola perguntando se eles queriam batalhar. E olha, eu te garanto que esse foi o erro de diversos treinadores aqui. Lirimo, um dos nomes citados no vídeo misterioso e no TXT dos combatentes. Os detetives, a propósito, viram isso acontecendo e reportaram no documento. Diz Cosmos novamente. Algumas horas após o início do evento, os 3 primeiros jogadores que derrotaram Brock, Matt, Neto e Desconhecido foram desafiados por uma pessoa chamada Lirimo para uma batalha. Neto aceitou o desafio, mas perdeu a batalha e relata que o Lirimo possuía os Pokémon Misdravos, nível 14, e Eevee Shine. Ele também relata que seu Monkey foi roubado pelo Lirimo. Depois disso, os detetives ficaram um pouco ocupados para relatar o resto, mas os combatentes começaram a fofocar entre eles. O combatente Ant reportou que seu Pidgey, chamado Saparo, foi roubado pelo Lirimo. O combatente Matt reportou que seu Charmander, chamado Fogo no Rabo, foi roubado pelo Lirimo. E o combatente Soma reportou que seu Pikachu, chamado Lorenzo, foi roubado também pelo Lirimo. Então, tipo, Lirimo rouba Pokémons e depois some, porém deixando combatentes irados por trás de vingança, como diz o próprio Neto, um dos combatentes. Mas então, por que os detetives não conseguiram relatar isso? Porque eles estavam tão ocupados. Pois é, no RAR dos detetives existia um vídeo de canto meio peculiar, diz Cosmos. Obrigado novamente por relatar tudo isso, Cosmos. O vídeo começa mostrando uma cena de Pallet Town. É possível ver em uma cor vermelha escrito Zaras acima da casa do Red e EV em uma cor azul. Rapaziada, vai ter um tic-tic-tic no fundo do microfone, foi mal. Eu não percebi isso quando tava gravando e agora não tem nada, não dá tempo pra gravar, então desculpa, mas... Subitamente, o vídeo fica preto e branco e dá um zoom em um frame específico e é possível ver ao topo um QR Code.
Esse QR Code leva para esse site, um link encurtado de um vídeo no Google Drive, o vídeo 4. Continuando o vídeo, mais à frente, novamente, a gente tem um zoom, mas dessa vez no laboratório Pokémon, e tá escrito EV em uma cor cinza sob o laboratório. Nesse vídeo não há nada relevante sendo exibido na tela, mas em compensação no áudio, sim, e muita coisa. Cerca de 2 a 3 faixas de áudio são sobrepostas, comunicando algo aos moradores de Kanto. Segue a transcrição. Com esses seres, até sabermos o tamanho da ameaça caso de um organismo não permanecer em casa, reforçamos que evite qualquer contato ou comunicação. A transcrição não foi finalizada. Caso você consiga transcrever mais, marque Cosmos, ou pra quem tá vendo esse vídeo, pode comentar aí embaixo pra ajudar o meu mano Cosmos aí. Com esses seres, até sabermos o tamanho da ameaça, estamos reforçando a importância de permanecer em casa e trancar todas as portas e janelas, e depois eles não entenderam mais nada. Sobre o relato do Cosmos, diante ao vídeo, foi isso, mas no futuro, eles descobrem um texto escondido no último segundo vídeo com uma palavra, mas depois a gente volta nisso. Já aproveitando, o jeito para os detetives passarem de fase ou acontecer algo é colocando palavras no canal de respostas deles, e foi isso que aconteceu. Primeiramente, eles colocaram a palavra Zaras EV, e o que rolou foi, na minha ótica, no mínimo cômico, diz Cosmos. A resposta para passar a primeira fase do enigma da lore é Zaras e EV. Ambas as palavras estavam escondidas no vídeo 3. Após enviar a resposta do enigma no canal, eu e o Cabra Trapo fomos levados para outro lugar onde alguém me abordou dizendo: vocês estão em Kanto, uma cidade pacata com poucos cidadãos que vivem suas vidas normalmente, nada demais. Até que você bate na porta da segunda porta. Parecia que não tinha ninguém ali pela falta de presença que exalava daquele lugar, porém, não era exatamente isso. O que sai de lá é o Zaras, que você conhece, o administrador do servidor. Porém, ele tá um pouquinho diferente, com um aspecto gelatinoso, olhos dispersos e um sorriso amedrontador. Você fez a sua escolha, boa sorte para derrotá-lo. Após isso, o Zaras me desafiou para uma batalha. Ele tinha 6 Pokémon, e o primeiro era um Dito, que eu enfrentei e morri logo em seguida. Ele disse o seguinte enquanto batalhava: olá, eu sou o Zaras, foi muito legal batalhar com você. E essa foi a reportagem do Cosmos. Alguns detetives reportaram acontecer o mesmo com eles, mas com um player diferente, com um texto diferente, o EV. Após isso, Cosmos não conseguiu escrever muito mais, além de algumas teorias, mas eu entendo o porquê, e não foi por falta de acontecimentos. Cabra Trapo, Perdigão, Rian Badaz e Calango do Rock escrevem sem televisão nas respostas, a palavra escondida no final do vídeo misterioso de Pallet. Após isso, todos eles somem. Os detetives restantes estavam a AFK no momento, mas Cosmos retornou e viu que alguma coisa estava meio errada e anunciou para que todo mundo escrevesse sem televisão urgentemente nas respostas. O que aconteceu lá dentro, eu vou agora reportar. Vocês percebem nessas duas casas algo em comum: TVs. Várias TVs desconectadas do cabo, com uma tela escura, translúcida. Quando vocês chegam perto dela, por algum motivo, os Zaras e o EV ficam receosos no canto da sala. Algo está errado. Vocês então decidem ligar a TV. Após isso, eles ficam aguardando pelo menos 8 pessoas caírem nesse conto todo, até que todos chegam, acordando em uma cápsula de vidro dentro do laboratório do professor Carvalho. Eles perguntaram algumas coisas meio confusas, mas o Carvalho é pontual em sua colocação. Entre vocês tem alguém que não é humano, que não deveria enxergar o hipno, uma cópia que tá repetindo o sim que vocês estão falando. Algum de vocês soube que o hipno era real, então pelo menos alguns são humanos, mas tem alguém que não. Eu preciso do nome do impostor. Após isso, são horas, mais horas de discussão para descobrirem quem ali é o impostor, porque o evento começou hoje, ninguém conseguiu se conhecer o suficiente para apontar divergências, discrepâncias de comportamento, ninguém sabia direito o nome um do outro. Primeiro, apontaram o dedo para as pessoas que estavam falando pouco, depois foram vendo comportamentos estranhos entre eles ali na cápsula de vidro, depois foram vendo os perfis um por um e por coincidência, o João, um dos detetives, tinha um sorriso no sobre mim do Discord dele, que quase
quase foi o motivo dele ir de vala. A pessoa tava enlouquecendo tanto que um dos membros fingiu ser um dito de forma explícita, que fez os players desconfiarem ou que ele tava metendo louco, ou era verdade, que ele era realmente o dito. Deve ter sido umas 3 horas ali discutindo, foi um inferno pros detetives, alguns desistiram dessa vida depois disso. Apontaram o dedo pro Carvalho também, tá ligado? Até que o Cosmos, sim, novamente, sim, entorpecido de raiva e canseira, começou a desconfiar muito do Rian, pelo comportamento estranho dele, começando uma troca de discussões um contra o outro. Mas como o Cosmos fez a porra do documento, é difícil pensar que ele seria o lado errado da história, fazendo todo mundo ir ver as coisas do Rian. E o que fez eles colocarem um ponto final nele foi a data de criação da conta e a data em que ele entrou no servidor. Eram os mesmos. Tu pode pensar, tipo, ah, mano, mas várias pessoas devem ter feito isso no servidor, criar a conta, entrou no servidor. E de fato, eles colocaram esse argumento na mesa, porque isso realmente estava acontecendo. Porém, o João, mencionado anteriormente, o cara do sorriso no sobre mim, foi um ponto crucial nesse mistério. Ele conhecia o Rian antes de tudo isso. O Rian, ele já havia sumido por uns 2 anos e voltou agora com um comportamento muito engessado do que um dia ele já foi. O Rian não gosta de Pokémon. Por que caralho ele estaria participando desse evento? E outra, o João aponta, e isso fez com que esse evento finalmente finalizasse. Rian, o que aconteceu com a sua outra conta, Rian? O professor Carvalho, após a dor de cabeça, entrega pra eles algumas pesquisas dele sobre alguns pokémons exóticos que ele tinha pesquisado, fazendo referência ao TXT em que os detetives tinham algo que interessava pros exploradores, o que inclinou ao evento deles que, sinceramente, só quem participou pra entender a brisa. Houve relatos de uma matilha de criaturas soltando um fedor de fuligem extremamente forte na ilha de Cinnabar, e os exploradores foram atrás pra buscar as dicas, relatos e resquícios pra entender quais eram os Pokémon que estavam fazendo isso e, por consequência, capturá-los. Tiveram resquícios de escamas, bigornas quentes que estavam tendo seu calor dissipado em poucos minutos, carvão sumindo e outras brisas pra entender que no final o Pokémon era um Charmander, que estava prestes a falecer pela chama está quase apagando. Ambas informações que estavam lá na ficha do Charmander que o professor Carvalho entregou. Mas antes disso, eles quase foram atacados por um bando de Zubates que, se não fosse o Butterfree do Arok usando seu Sleep Powder para desmaiar todos eles, algo ruim teria acontecido. Esse acontecimento foi tão foda pro momento porque era um D20, tá? Podia dar um desastre do Sleep Powder retornar neles e todos desmaiarem, ou sucesso e só acertar os Zubates. Pois é, deu sucesso, deu 19. Isso foi tão foda na hora que ele entrou no hall da fama do servidor e virou a logo dos exploradores. Muito fofinho. Mas o Charmander, bem, eles tinham só uma ação pra salvar eles. Caso as informações que eles coletaram não fosse o suficiente pra salvar ele, o Charmander ia morrer. Fist, um dos players, tinha uma full restore pra curar ele, mas eles estavam muito na dúvida se ele estava desmaiado, ou se ele estava com fome, ou morrendo por feridas, ou se o foco devia ser a chama ou a saúde do Pokémon por si só. Então Fist puxou a full restore e usou nele. O que rolou depois disso? Bem, porra, o nome dele é Expo, que os membros deram pra ele, e por enquanto foi isso.
rolou a aparição do Darmani, um dos membros da equipe Void esses dias. Tem uma lenda aí rolando no servidor que ele assassina Pokémon, o bagulho tá meio tenso. Vai rolar um outro evento de exploração hoje, provavelmente, pelo que eu tô vendo, vai ser em Lavender, provavelmente. Sábado, os detetives vão ter mais coisas pra resolver, então, porra, tá muito foda! Eu tô amando essa merda, sério, muito obrigado por todo mundo, pra todo mundo que tá participando dessa porra. Tá sendo motivo pra eu sair da casa, da cama, de casa não, hypado. E eu vou terminar o vídeo com o que eu falo pros Aras, um dos ADM, toda hora. Eu fico muito triste de não ter a experiência de ser um player de algo assim, mas eu fico muito feliz de ser o mestre dessa porra. Muito obrigado, 82 membros que estão aí no bagulho, eu acho isso insano. E rapaziada, o servidor vai ficar melhor, porque a gente só tá no começo. Só vamos, porra!